Ei, gente, boa noite! Cá estamos nós mais uma vez, né? Sejam bem-vindas. O intuito dessa live de hoje é responder o tanto de dúvida que tem na caixinha, o tanto de mensagens que eu recebi ao longo dessa semana e que não consegui responder com calma, né? Não consegui tirar a dúvida de todo mundo. Então, esse é o propósito dessa nossa live de sábado à noite, né? Um dia que geralmente eu não apareço aqui no Instagram só para compartilhar com vocês o que estamos fazendo, mas hoje resolvemos fazer isso para dar um suporte melhor para vocês, já que nós encerraremos hoje as vagas para a mentoria, tá bem? Então hoje é o último dia que você tem para entrar na mentoria. Hoje mesmo nós vamos encerrar as vagas, restam 2 vagas e eu creio que nessa live já encerraremos a mentoria. E vamos tirar as nossas dúvidas, né? Eu abri uma caixinha. Se você está chegando na live agora e não está entendendo ainda o que nós vamos falar, eu quero que você mande a sua pergunta, a sua dúvida, né? Espero até que as pessoas que tenham mandado possam estar aqui ao vivo para ouvir a resposta, mas se não, terão em outra oportunidade, tá? Porque o intuito dessa live é a caixinha de perguntas. Deixa eu ver aqui se temos muitas perguntas. Ah, temos muitas perguntas! Temos muitas perguntas, todos os que estiverem assistindo haverão na tela. Então vamos lá. Vou iniciar, tá? Vou iniciar. Se você entrou na live e quer mandar a sua pergunta, você vai lá no Stories e manda a sua pergunta, porque eu vou responder, a não ser que tenha algum ponto de interrogação aí na sua tela, você pode clicar ali e por ali você consegue enviar a sua pergunta, mas eu consigo ver as perguntas que estão na última caixinha, tá? Tem uma caixinha aberta lá nos meus stories e aí você vai lá, manda a pergunta por ali que eu consigo respondê-la aqui e jogar na tela para que todo mundo possa ler a pergunta escolhida e também aprender um pouco mais, tá bem? Deixa eu só colocar aqui para gravar. Recording in progress. Então vamos lá, estamos aqui para responder a sua dúvida de hoje, né? As dúvidas enviadas para mim lá no meu perfil do Instagram, @Nayara Calado. Vamos para a primeira pergunta. Ó, o PBI pode variar quando está amamentando? Então vamos lá, uma excelente pergunta. Primeiro porque temos muitas mamães amamentando aqui, né? Esse lançamento, essas últimas lives foram recheadas de mamães na fase de amamentação. Então essa mãe que perguntou se o PBI pode variar durante o período da amamentação, certamente ela está notando que algo pode estar mudando. E sim, o PBI, o que é PBI? Padrão Básico de Infertilidade. E ele pode sim variar durante o período da amamentação, mas nós precisamos ter muita cautela nesse período de amamentação, tá? Então, como eu sei que um PBI está variando, eu preciso avaliar o número de dias que ele está ocorrendo, né, dentro daquele meu ciclo. A primeira coisa, assim, que vale lembrar a você que está fazendo essa pergunta ou que está nessa fase, é que uma mulher em fase de amamentação pode ter o PBI combinado, ela pode ter um ou mais PBI, ela pode ter 2 padrões de infertilidade, tá? Geralmente ela vai ter 2 mesmo, dificilmente, é mais raro que uma mulher apresente um PBI só. Não há problema nenhum se for um, é até melhor e mais fácil. Mas no geral a gente apresenta 2 padrões de infertilidade durante a fase de amamentação. E para definir esse padrão de infertilidade na fase da amamentação é preciso seguir aquele clichê ali, né? Fazer os 15 dias de abstinência, ter uma avaliação, ver o que mais se repete ali para definir o PBI, tá bem? Uma vez definido esse PBI, a mulher vai seguir na regra 2 com aquele PBI, tá? Seja só seca, seja seca ou úmida com muco branco, ela vai seguir na regra 2, noites não consecutivas. Aí vamos lá, o PBI daquela mulher está variando, porque o bebê parou de mamar, por exemplo.
Ou então diminuiu as mamadas, mas a fertilidade ainda não voltou. Não tem fertilidade e ainda não tem menstruação, né? Quando esse PBI varia, a mulher se abstém. Por quê? Porque ela ainda não sabe que é uma variação de PBI. Ela só vai descobrir mais pra frente, quando ela, com auxílio, conseguir identificar que aquela nova repetição se tornou um padrão, tá bem? Mas pode sim, até porque assim, gente, a fase da amamentação oscila muito, né? Porque veja, uma coisa é um bebê que mama com 2 meses de vida, né? Aquele bebê em amamentação exclusiva. Quando a criança faz 6, 7, 8 meses, mesmo que ela ainda mame muito, geralmente ela dorme mais horas seguidas. Geralmente a mãe já começa a sair sem o bebê e aí ele precisa se alimentar, ou tomar o suquinho, ou comer a fruta e nananã, e fica mais tempo sem o leite materno. Então tudo isso influencia nos hormônios, porque está influenciando na produção de leite, tá? Por isso que é uma fase que pode mudar bastante. Vamos lá, então, respondido, vamos para a segunda pergunta. Se você está chegando agora, pode mandar a sua pergunta lá na caixinha dos stories que a gente vai responder ela aqui. Vamos lá. Faz uma promoção. Faz uma promoção, Riso. Estou sem muitas condições no momento e estou querendo aprender. Olha, eu falo bastante aqui, né, sobre essa questão do investimento, né, que eu acho importante que vocês tenham o propósito de fazer, né, e quando dói no bolso a gente costuma dar mais valor, né, para aquilo que a gente tá adquirindo, a gente está investindo, e isso é importante, tá? Creio que essa foi uma pergunta de uma pessoa sincera que talvez esteja com poucas condições, né? Mas entre em contato com a nossa equipe. Assim, na verdade, esse valor de 12,49 já é um valor bem abaixo do mercado, porque eu te dou os atendimentos individuais, personalizados, tá bem? Então, pense assim, minha querida, se, por exemplo, eu te fizesse 12, não sei, se fosse um valor menor, você não ia ter que pagar o cartão? Se, por exemplo, fosse um valor 12 de 29, você ia passar no cartão. Qual é a diferença de 29 para 49? É R$20 no mês. O que é R$20 em um mês? Entende? Porque nem sempre a questão é dinheiro. Às vezes é você que ainda não quer investir naquilo. Você não quer investir essa quantidade porque acha algo ainda um pouco desprezível. Porque o que é 20, R$30 no orçamento de uma família de um mês, né? Não é nada muito significante, eu tenho certeza disso. Né? Não vai fazer uma diferença na sua vida R$20 a menos no mês, né? Uma parcela R$20 menor, R$30 menor, não vai fazer nenhuma diferença na sua vida, entende? E eu acho também justo que eu possa atender a todas, né? Então não é justo que eu faça um valor menor para uma e a outra que mora no interior, que o marido só que trabalha, que ela fica em casa, que ela suou para conseguir comprar, que juntou dinheiro 4 meses para dar uma parte à vista, entendeu? Então assim, a chave que tem que virar em você é entender que isso é uma prioridade na sua vida. Se você entender isso, você vai investir o necessário, tá bem? Terceira pergunta. Ih, já tá chegando mais pergunta. Deixa eu ir lá então para a primeira. Eu tava indo para outra. Parei o anticoncepcional após 13 anos e quero engravidar. Qual o primeiro passo? 1 mês sem menstruar. Então veja, você usou pílula por 13 anos. É um tempão, é quase 1 década e meia, né? Que bom que você quer engravidar. Eu creio que assim, não dá pra gente saber, depende da sua idade, depende do seu organismo, né? Mas o que eu vejo são mulheres que tomaram anticoncepcional por muito tempo, e se ela já tá mais próxima dos 40 anos, ela encontra uma certa dificuldade para engravidar. Por quê? Porque os hormônios não são mais tão eficazes e não funcionam, não flutuam tão bem, né? Não se elevam tanto, tá? Se você tá 1 mês sem menstruar, ainda é pouco, tá? Né? Ainda é pouco para dizer que você não tá ovulando. Mas às vezes o seu corpo pode parar
pode continuar parado. Porque veja, quando você ficou 13, vamos dizer que, Jaqueline tá aí, que bom. Então você é super jovem, Jaqueline, 32 anos, ainda é um pouquinho mais nova que eu. Então você é jovem, temos muito tempo aí pra tentar, que bom. Qual o primeiro passo, Nayara? Olha, Jaqueline, o primeiro passo agora de coração é você começar a se observar, tá? É você começar a fazer algo que você nunca fez nos últimos 13 anos. É começar a notar as reações do seu corpo, tá? Mas como que eu vou notar isso? Como que a Jaqueline vai conseguir notar isso se ela nunca se observou? Então você precisa aprender as sensações, aprender os mucos, aprender como funciona o seu ciclo para que você consiga anotar bem, fazer boas anotações para que você consiga perceber os seus sinais de fertilidade. Veja, você já tem um ponto a seu favor, é que você quer engravidar. Então, quando a gente quer engravidar, a gente não está com medo de engravidar, óbvio, né? Porque geralmente o que acontece eu usei anticoncepcional há 3 anos e agora eu não quero engravidar. Então você já começa a usar o método ali com aquela pressão de não poder errar para não engravidar. Você quer engravidar. Então, enquanto você não engravida, e você pode engravidar agora ou pode demorar, entendeu, Jaqueline? Pode ser rapidão? Pode, claro que pode. Mas pode demorar 5 meses, 6 meses. E se demorar um pouquinho, não é para se desesperar, tá? Não significa necessariamente alguma infertilidade. Mas enquanto você vai tentando, você já tá anotando, você já tá se observando até para conseguir ter relações nos dias mais férteis. Aprender a identificar o início do seu período fértil. E aqui, no seu caso, é crucial você conseguir identificar o dia ápice, o dia de maior fertilidade dentro do período fértil, para que os atos conjugais sejam no dia ápice ou nos próximos 2 dias. Isso vai te ajudar muito mesmo a conseguir uma gestação. Então eu diria para você assim, não desprezar a aprendizagem do método agora, investir nisso, entendeu? Jaqueline, de repente essa última vaga pode ser até sua, tá? Porque se você começar a aprender agora, mais pra frente, se você precisar espaçar, você já tem conhecimento. Se você demorar um pouquinho para engravidar, você já tá reconhecendo se tem período fértil ou não. E te digo mais, se você começar a se observar, você vai conseguir notar antes da menstruação vir a sua primeira fertilidade. Você vai começar a ver o muco, a sentir as sensações mais úmida, mais molhada de acordo com o seu corpo, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta. Já que perguntas respondidas. Como aprender a fazer o gráfico? Olha, essa pergunta eu não vou conseguir te mostrar aqui, tá? É uma pergunta mais específica da mentoria. Eu digo, né, o que colocar no gráfico, não é negando o conhecimento, pelo contrário, olha, você vai anotar no gráfico a sensação e a aparência do muco. São 2 nomes que você vai botar lá, seca, úmida ou molhada, e depois a aparência do muco que você vê, muco branco, muco creme, amarelo, nananã. No início, eu digo que você não precisa se preocupar muito com os grafismos e desenhos. No primeiro mês, né, de anotação, eu, Nayara, oriento assim. Só se você já tiver habilidade em anotar. Porque eu quero que você fique focada na sensação e no muco. Aí se eu mando você colocar cor, colocar desenho, você às vezes bloqueia, né? Porque você fica, caramba, é tanta coisa que eu não estou conseguindo fazer nada. Então a gente vai por partes. Mas para conseguir te dar uma orientação detalhada, eu precisaria de uma tela de fundo com o fundo do gráfico para te mostrar como fica bem bonitinho, tudo organizado lá, tá bom? E isso a gente faz lá na mentoria, tanto na videoaula gravada, né, que eu tenho uma videoaula só sobre anotações no gráfico para você aprender a anotar direitinho, quanto nas nossas aulas em grupo, tá? Eu também compartilho gráficos com vocês, gráficos com erros, gráficos bons. A gente faz umas aulas práticas assim, em que eu vou mostrando para vocês gráficos de outras alunas minhas, apontando os erros, apontando os pontos positivos para que vocês tenham ali uma base, tá? Próxima pergunta. Toque.
Eu tenho 38 anos e estou só amamentando a minha bebê e queria aprender o método. Que bom, Erilândia, que bom, seja bem-vinda, tá bom? Aproveite essa última vaga para mentoria, tá? Entra aí, manda uma mensagem no nosso direct, seja bem-vinda. É uma fase importante para aprender, porque você está na fase de amamentação e você ainda tem vida fértil pela frente, né? 38, já está próximo dos 40, mas é importante sim que você aprenda. Deixa eu ver. Mais uma. É muito difícil aprender o MOB amamentando? Engravidei do meu terceiro filho amamentando, não estava menstruando. Olha, Marina, depende, tá? Depende de como é o seu PBI, da amamentação, depende do funcionamento do seu corpo. Eu vou contar para vocês aqui 2 versões de alunas que tem, tá? E são reais, né? Eu tenho algumas alunas, assim, até um valor considerável, né? De muitas mulheres com um PBI bem fixo de amamentação, né? Eu tenho alunas que falam para mim, nossa, Nayara, menos, mas eu tenho, tá? Nossa, Nayara, enquanto eu estava amamentando, estava mais fácil do que agora que a minha fertilidade está voltando. Entendeu? Por quê? Porque aquela mulher ficou tão equilibrada naquele PBI, ela identificou o PBI dela tão bem e o corpo dela, geralmente isso acontece com mulheres que ficam muitos meses sem fertilidade. O corpo estabiliza ali e não tem nenhum sintoma fértil, então ela fica seca, 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 ou úmida sem muco, ou algum PBI muito claro para ela, tá? Então existe sim essa parte, isso é super possível, tá? Mas existe também os outros casos de que são mulheres que logo voltam com a fertilidade, 6º mês, 5º mês, né? Pós-parto, e aí o corpo delas começam a oscilar e aumenta-se o período da abstinência. Então eu não diria que é difícil aprender o método amamentando. O que é mais difícil nessa fase da amamentação é você conseguir fazer os períodos, respeitar os períodos de abstinências bem, sabe? É o casal compreender que aquela fase ali é uma fase mais difícil e que se eles precisam espaçar, eles vão ter que estar abertos aos períodos de abstinência. Porque, por exemplo, você tá ali na regra 2, noite sim, noite não, né? Aí do nada você sai do PBI, fica 2 dias possivelmente férteis. Aí no 3º dia volta pro PBI. Aí o que você tem que fazer? Tem que contar 3 dias para ter certeza de que tá infértil. Então essa contagem, esses 4, 5, 6 dias que o casal precisa se abster, às vezes no período de tempo de 20 dias, 15 dias, né? Talvez seja o que seja mais difícil, tá? Mas se você tiver um tempo pra aprender bem, né? Isso, assim, gente, é fundamental, tá? Porque, assim, você engravidou amamentando, né? Eu não sei, então muito provavelmente você não usava nada. Mas você aprendeu o método bem, Marina? Né? Assim, você aprendeu de verdade? Você anotava todos os dias? Você já tinha identificado o seu PBI corretamente? Você percebeu que naquele dia daquela relação não estava no PBI? Isso, assim, às vezes tem algo aí que não bateu, entendeu? Talvez você não tenha aprendido bem, talvez você não tivesse notado o seu PBI corretamente, né? Enfim, então eu acho que só quem vai responder essa dúvida é você para si mesma, fazendo o método da maneira correta. Então, assim, você precisa de um recomeço. Vou recomeçar. Só que eu vou recomeçar agora diferente. Vou identificar onde eu errei, aonde poderia estar a falha, se foi na aprendizagem, se foi na aplicação, se foi na minha lida ali com o meu marido, eu não soube falar para ele. Vou identificar onde pode, né, onde a gente pode ter falhado um pouquinho, para que agora eu possa suprir esse erro e recomeçar, tá bom? Vamos lá, próxima. Gente, as perguntas que eu estou respondendo são as que estão lá no Stories, tá? Eu só vou responder as que estão lá. Só se acabar de lá é que eu vou aqui pro chat.
Marivânia, após o resguardo, tem que fazer a abstinência dos 15 dias? Sim, Marivânia, tem que fazer a abstinência dos 15 dias, sim, tá bom? Marivânia tá aí? Tem que fazer para conseguir anotar e definir o novo PBI dessa fase da amamentação. Ó, veja essa pergunta que curiosa. O período fértil é quando estamos com muco transparente? Veja, gente, nós definimos o período fértil a partir da sua autoobservação e da sua produção de muco. E pela mudança do muco e da sensação. Não é isso daqui, não é sobre isso, né? Então se a mulher está com muco transparente, ela está fértil. Se ela está com... Não é isso, Cidinha. Você não entendeu nada ainda sobre o método. Eu te convido a vir aprender sério, entendeu? Se fosse isso, era só colocar ali, gente, todo mundo que tiver com muco transparente, entre em abstinência, porque você está no período fértil. Seria muito mais fácil. Não é sobre isso, tá? É uma observação, digamos assim, mais detalhada da sensação que você sente, daquilo que você sente na vulva e depois a aparência do muco cervical, tá? O muco que você vê na peça íntima, o muco que você vê no papel higiênico. Então não é uma coisa assim redundante. Muco fértil ou muco transparente, tá? Não, a gente vê a evolução e a mudança. A gente vê se aquele muco faz parte do PBI ou se ele é um muco possivelmente fértil. E aí depois, analisando 2, 3 ciclos seus, aí a gente consegue sim te dizer se esse muco transparente ele faz parte do seu PBI ou se ele é do período fértil. E aí veja uma outra coisa. Às vezes a mulher definiu o seu período fértil, marcou o ápice, né? Veja aquela mulher que está fazendo direitinho, que está conseguindo identificar, marcou o ápice, aplicou a regra do ápice e depois está liberada. Durante a fase lútea, ela pode apresentar o bendito do muco transparente aí que a Cidinha citou. E não vai ser fértil, porque na fase lútea não tem PBI. Porque na fase lútea eu posso ter muco branco, muco diferente, muco não sei o que lá, tá? Então, a resposta para ela é não, tá bom? Não é uma característica de um muco, né, assim, dessa maneira, como esse transparente, que vai definir se você está fértil ou não. Deixa eu ir para a próxima. Olha, essa aqui também é bem legal. Estou usando remédio para tireoide e parece que meu período fértil não acaba. Sensação de escorregadia. Veja, quando a gente está usando remédio para tireoide, o que é o problema na tireoide? É um problema hormonal. Então, quando a gente está com um hormônio comprometido, a gente acaba desencadeando um comprometimento em todos os hormônios, porque os hormônios eles são assim encadeados, tá? O funcionamento de um altera o funcionamento do outro e por aí vai. Então, por isso que quando você toma um remédio para tireoide, ele altera o seu período fértil. Né, ele altera a tua sensação, a tua produção de muco, porque os teus hormônios estão meio desequilibrados. O que eu sugiro que você faça? Faça um período de abstinência para redefinir esse PBI. E se você começou a usar esse remédio agora, vamos ver se o seu corpo estabiliza, né? Então é muito provável que seja, sei lá, um início, né? Tá tomando o remédio pela primeira vez e tá identificando isso, tá? E aí a gente precisa separar o que é fértil, analisar o seu gráfico, ver quantos dias, quanto tempo está durando o seu ciclo, né? Se esse escorregadio de fato está durando muito, muito, muito e aonde que ele está acontecendo, aí a gente precisa de um trabalho mais minucioso, tá bem? Pera aí, gente, pera aí. Apertei aqui no lugar errado. Olhem essa pergunta. O casal tem direito de escolher quantos filhos vão ter? Deus nos dá sempre o livre-arbítrio, né? Em várias passagens do Evangelho, em várias citações, Nosso Senhor deixa isso claro para nós. Então, o ser humano, desde o pecado original,
teve o livre arbítrio de escolher. Então, sim, Deus tem, o casal tem o direito de escolher quantos filhos vão ter? O casal tem esse direito de escolher, né? É um dia óbvio, você vê por aí, no seu entorno, que as pessoas escolhem, eu quero ter 2 filhos, e eles têm esse, é um direito nosso, escolher o que a gente vai fazer da vida, vou seguir o caminho do bem ou o caminho do mal, tá? Mas eu entendo também que a sua pergunta não é especificamente essa. A sua pergunta, por trás do que você escreveu, eu tenho certeza que você quis me perguntar o seguinte: Nayara, é pecado eu escolher, o casal escolher, definir quantos filhos quer ter? Né? Eu estou fazendo errado por querer ter 2 ou 3 filhos no máximo? Sim, sim. Esse pensamento é errado. Se você é uma mulher católica, se vocês são um casal católico que querem viver a fé, que caíram aqui no meu perfil porque são católicos, porque desejam viver a vida de fé, desejam viver um matrimônio santo, frequentam a igreja, desejam fazer a vontade de Deus, né? É sim errado. Por que é errado privar ali o número de filhos, né? Igual ela falou, escolher. Veja, uma vez que eu me caso para uma doação inteira. E ali dentro do matrimônio, eu firmo o compromisso de cumprir os 2 princípios da vida matrimonial: o unitivo e o procriativo. O unitivo é a minha união com o meu esposo, é fazer o bem a ele, é fazer com que a vida dele seja melhor, né? É ajudá-lo, é ser suporte, é levá-lo ao céu. O segundo é a consequência do primeiro, tá? Que é o procriativo. Então eu me caso para o bem do meu cônjuge e assim nós podemos gerar a vida. E essa coisa de poder gerar a vida naturalmente é o que Deus criou em nós, né? A geração da vida como uma consequência natural do ato conjugal, tá? Então você precisa entender que essa é a natureza colocada em nós por Deus. Isso está na nossa natureza. É natural que um casal se case e a consequência do ato conjugal, da consumação do ato conjugal, seja os filhos. Possivelmente, há casais que vão ter filhos, há casais que não vão ter filhos nenhum, e quem decide isso é o Senhor. Então, uma vez que eu falo que eu pretendo ter somente 2 filhos, eu estou sendo egoísta, eu estou negando o que Deus tem para mim enquanto um dom natural. Então a maternidade e a paternidade são dons. São dons que Deus dá a alguns e não dá a outros, né? Por isso que a gente olha, poxa, aquele casal ali, um casal tão bom, estão tentando engravidar há tanto tempo, por que ele não consegue? Talvez porque eles não tenham o dom de gerar a vida, né? Mas de acolher espiritualmente outros filhos. Mas a outros Deus dá o dom de receber os filhos biológicos e assim educá-los e criá-los para o céu. Uma vez que eu escolho ter apenas 2 filhos, 1 filho, 3 filhos, eu posso estar negando aquilo que Deus tem para mim. Então, veja, a gente precisa entender que Deus tem um plano e um sonho para cada um de nós, né? O plano maior é para que voltemos para a eternidade, afinal nós estamos aqui nessa vida para amá-lo e servi-lo, né? E conhecer a Deus. Fomos criados para isso e dar glórias a Deus aqui nesta terra. Fomos criados para isso. E uma via, né, de amar a Deus é através da nossa vocação. Então, nós que somos vocacionados ao matrimônio, que recebemos essa vocação, e hoje, né, a primeira leitura nos fala sobre isso, lá em 1 Coríntios, né, cada um ame e receba a sua vocação, São Paulo fala para nós, é sobre isso. Então, se eu recebi a vocação do matrimônio, eu preciso desejar viver aquilo que Deus sonhou para mim, porque eu creio que Deus tem um plano bom para a minha família e eu não conheço esse plano, mas eu preciso entender que Deus sonhou com os filhos que nós teríamos. Os filhos não são criações criados por nós, não são criações nossas, né? São almas, seres humanos criados por Deus. Nós participamos dessa criação junto com Deus. Então nós apenas recebemos esses filhos,
né? Nós geramos em nosso ventre, nós carregamos aquela alma criada por Deus. Então, Deus vai distribuir essas almas e eu não posso ser um empecilho para isso. Quando eu nego um filho, eu estou negando uma alma que Deus queria que viesse ao mundo para amá-lo e servi-lo. Entende? Então, por isso que é sim errado a gente querer escolher quantos filhos a gente vai ter. É uma escolha meramente humana, baseada em quê? Pensa comigo, gente. Olha, eu poderia ficar aqui 1 hora falando só sobre isso. Pensa comigo, se a gente no que a gente baseia, o que é base para nós para não termos mais filho? Tudo vai vir do egoísmo. Eu sei porque eu passo por isso. Eu não quero ter mais, né? Eu quero ter mais filhos, graças a Deus. Mas vamos lá. O que você pensa, né? Eu não quero ter mais filho porque eu estou cansada demais com esses que tenho. Eu não quero ter mais filhos porque o dinheiro dá para esses 2 ou 3, e se eu tiver mais um vai ficar apertado. Eu não quero ter mais filho porque afinal agora eu estou numa situação confortável. Os 2 já cresceram e agora eu tenho mais liberdade. Eu não quero ter mais filho porque filho dá muito trabalho. Eu não quero ter mais filho porque filho dá muita despesa, né? Tudo isso que eu citei, eu não quero ter mais filho porque a gravidez é difícil. Eu não quero ter mais filho porque eu quase morri no parto. Eu não quero ter mais filho porque meu filho ficou internado 90 dias depois que nasceu e eu passei um trauma. Tudo isso é egoísmo. Nada disso é para a glória de Deus. Tudo isso é egoísmo. Tudo isso é você pensando em você mesmo, no seu conforto. Então eu não quero ter mais filho porque eu quase morri no parto, né? Era sim, egoísmo. Porque você está colocando quem em primeiro lugar? A sua vida. Né? Você está pensando só em você, no seu bem-estar, no seu conforto. Eu preciso então sair de mim para querer viver inteiramente a vontade de Deus na minha vida e parar de olhar para o meu eu egoísta, pequeno, humano e pecador, né? Então, quando eu vivo isso, e aqui eu quero que vocês façam essa experiência, né, de oração, eu entendo que vocês ainda não consigam pensar assim. Eu entendo que você ainda deseje lá no fundo do seu coração realmente não ter mais filhos, porque tá difícil pra caramba aí, né? Tá apertado, tá cansativo. Mas eu quero que você faça uma experiência de oração. Eu quero que todos os dias, antes de você dormir, você pense nesses seus pensamentos e fale: Senhor, é verdade, eu sou egoísta. Eu não quero ter mais filhos, mas Tu sabes, Senhor, como é difícil aqui em casa. E ali tu fala, né, para o teu Deus as tuas dores, os teus cansaços, as tuas fadigas, né, tudo que te leva a não desejar ter mais filho, mas fala: Senhor, mesmo assim, mesmo hoje eu reconheço que o meu coração ainda é pequeno, que o meu coração ainda é pobre, por isso eu não desejo ter mais filhos, Senhor, mas eu quero, acima de todas as coisas, fazer a tua vontade. Gente, que oração poderosa, né? É você reconhecer para Deus a tua fraqueza e assumir, não fugir, mas assumir para Ele: olha, Senhor, eu sou fraca aqui, mas é verdade que eu desejo não ter mais filhos. É pura verdade, Senhor. Eu estou aqui reconhecendo isso, mas que a tua vontade seja feita acima de todas as coisas, porque eu já entendi que a minha vontade é sempre ruim. Então, Senhor, eu aceito fazer a tua vontade. Faça essa oração. Tenho certeza que o Senhor irá abrir o teu coração. E mesmo que vocês não tenham mais filhos, o teu coração vai estar aberto. Isso não significa, né, que então o Senhor vai abrir o teu coração e tu vai engravidar novamente ou vai ter muitos outros filhos. Não. Às vezes Deus só quer um sim do nosso coração, né? Deus só quer aquela conversão, aquele reconhecimento. Tá bem? Próxima pergunta. Essa aqui ela mandou 2 perguntas. É a mãe de princesa. Muco água desce como menstruação em algum momento do dia, o que pode ser? Olha, pode ser período fértil, viu? Se você tem um muco mais fluido que está descendo em algum momento do dia, e esse muco, por você chamar ele de muco água,
acredito que ele é bem líquido e molha a tua peça íntima, pode sim ser um muco fértil, tá? Pode ser um muco que traz bastante fertilidade. Claro que a gente precisa avaliar, ver em quais momentos do ciclo ele está acontecendo, mas pode sim ser sinais de fertilidade. E aí ela mandou uma outra aqui junto, mas vamos lá. Quando tenho relações, sinto molhada no dia seguinte. Pode ser do sêmen? Olha, a Gestel não é minha aluna. Não é minha aluna. Não é. Passou longe da mentoria. Porque essa eu tenho certeza que não é aluna, né? Afinal, aqui a gente não deve ter alunas, porque alunas não tem muitas dessas dúvidas aí que eu tô perguntando. Mas essa certamente não é, porque eu respondo todas essas dúvidas lá. Inclusive na aula Anotações no Gráfico, eu explico que o dia seguinte do ato... Ah, é aluna nova. Ah, que bom. Seja bem-vinda. Ó, então você ainda não acessou a plataforma. Que bom. Então nos veremos em breve nas aulas ao vivo. Você vai ver lá que tem o dia seguinte do ato conjugal. Se foi hoje à noite, eu nem anoto, tá? Eu não anoto porque de fato eu vou ficar molhada devido ao fluido seminal. Olha, um monte de aluna nova aqui. Que bom. Sejam bem-vindas. Então, ele não atrapalha a percepção. Por quê? Porque você não vai anotar. É um dia nulo, tá? É um dia nulo. Se você tá na fase lútea, você sabe que tá liberada todos os dias. E se você tá na regra 2, ele faz parte da regra 2. Quando você ouvir a regra 2, na aula de regras lá, gente, esse negócio aqui solta balão. É uma festa. Eu fiz assim, ele soltou balão. Você vai perceber, tá? Que nas noites não consecutivas a gente de fato pula um dia sim, um dia não, por causa da presença do fluido seminal. Isso mesmo, parabéns. Vamos lá. Próxima. Perguntas respondidas. Cadê? Vamos lá, agora Mari Santos. Na amamentação... Ah, que bom, Ivanesa, que bom. Na amamentação, bebê 2 meses, seca e úmida com pouco muco, é considerado PBI? Olha, não posso definir PBI assim, tá, Mari? Parece que sim, talvez. O seca é sempre PBI, o seca é sempre padrão, né, de infertilidade. Agora a outra sensação a gente deve avaliar, tá? A gente deve avaliar, não posso te dizer assim, até porque a gente não tem anotação suficiente para tal. Para a escolha de um sexo, quando deve ter relação? Ah, essa pergunta não vai dar para responder, tá? É uma resposta longa. Eu preciso explicar direitinho, porque o período para ter menino é um e o período para ter menina é outro. Não era nem para ter colocado ela aqui. Mas tá bom, né? Pelo menos eu... a gente tem uma aula só sobre isso dentro da mentoria, tá? Ó, isso é legal. Todas são legais, né? Mas umas dá pra responder, outras não dá, porque pra falar sobre o sexo do bebê eu preciso de pelo menos meia hora. Aí já passou do horário de terminar a live. Afinal, hoje é sábado, né? Vamos lá, gente. Nayara, queria saber quando a gente tá com úmida muco branco, às vezes seca na calcinha. É infértil ou é fértil, né? Não deu pra entender ali o que ela colocou. Então, muito provavelmente é infértil, mas a gente precisa ver um pouco além, tá? Geralmente eu chamo até úmida com muco esfarelado. É aquele muco que não evolui, ele se repete sempre e geralmente ele faz parte do PBI. Geralmente ele é infértil, tá? Mas, ó a Rosana aí perguntando de novo, deixa eu responder logo ela. Mas geralmente ele faz parte do PBI. Veja, Rosane, você é minha aluna, te conheço de longe. O que é o muco pastoso? Não existe isso do que é o muco pastoso. O muco pastoso é o muco pastoso. O que já era para você saber, Rosane? A gente define o muco pela mudança dele e não pelo que ele é. Ah, o que é o muco branco? O que é o muco esfarelado? Eu falo isso lá nas minhas aulas. É o muco que você produz. A gente vai ver se ele é PBI ou não pela repetição que ele tem no seu ciclo, tá? Então, a gente tem que saber qual é o seu PBI e aí depois a mudança para o período fértil. O que é o muco pastoso? É o muco pastoso, tanto faz.
se ele vai fazer parte do seu PBI ou não, a gente vai ver isso dentro do seu gráfico, tá? Não, a gente não fica aqui qualificando exatamente o tipo de muco. A gente qualifica o muco sim dentro do seu gráfico, porque veja, algumas mulheres podem apresentar um tipo de muco pastoso no PBI e depois ele secar na calcinha e ela sentir úmida, muco pastoso, e outras podem notar que quando muda para úmida pastoso já fica logo molhada no dia seguinte, aí é período fértil. Então isso a gente identifica dentro do ciclo, tá? Dentro da sua observação e do seu gráfico. E aí independe, a gente não avalia muco solto, isolado. Ah, o que é muco cremoso? O que é muco pastoso? Não é assim, Rosane. É dentro do seu gráfico a quantidade de vezes que ele está se repetindo e os que mudam, tá? É isso que a gente tem que olhar. Você tá olhando do ângulo totalmente errado. Boa pergunta, vamos lá. Como sabemos de quantos dias é o nosso ciclo? Legal, né? Muitas de nós não sabem responder essa pergunta. Então vamos lá, você vai aprender a contar o ciclo assim. Você vai marcar o primeiro dia que a sua menstruação desceu, aquele dia de fluxo intenso, né? De sangue vermelho vivo que você precisa pôr o absorvente. Digamos, hoje dia 21/9, desceu dia 21, foi o meu primeiro dia de fluxo. Aí você vai ali, você que já tá na mentoria, você está anotando no gráfico. Então você vai anotar o ciclo inteiro, tá? Aí digamos que começou outubro, passou outubro, você anotou o seu período fértil, seguiu anotando. Quando foi no dia 18/10, desceu a menstruação. A próxima, né? Aí você vai contar do dia 21/9, que foi desse ciclo, ao dia 17/10, que é o ciclo termina num dia antes que começa o próximo. Então você vai contar de uma menstruação até a outra. Aí aqui você vai conseguir contar o seu ciclo, o número de dias do seu ciclo. Lembrando que o número de dias do seu ciclo é variável. Não precisa ser todo mês de 30, não precisa ser todo ciclo de 28 dias. Você pode ter em setembro um ciclo de 28, em outubro um ciclo de 30, né? Em novembro um de 29. Ele pode variar em até 5 dias para mais ou para menos sem problema nenhum, tá? Então ciclos, aí vou dar um plus aqui, né, na sua pergunta. Ciclos de 21 dias são considerados ciclos curtos, tá? 21, 22, 23. Ciclos de 28 dias até 30, 34 são ciclos médios. Ciclos acima de 30, 35 dias são ciclos longos, são ciclos considerados mais longos. Lembrando que se passa de 40, 45 dias, 50, pode ser alguma alteração, tá? Que não é normal um ciclo ser tão longo assim, a não ser que você tenha SOP, né? E a gente já sabe que a SOP, síndrome dos ovários policísticos, influencia no seu período fértil e no seu ciclo. Aí por isso que as mulheres têm os ciclos mais longos, mas o normal é você ter um ciclo de até 35 dias, variando ali de 21 a 35, tá? Dentro disso, né? Ele não vai variar tanto. Geralmente você vai ter aquela diferença ali de 5 dias no máximo, ou para mais ou para menos. Por exemplo, mulheres que têm um ciclo mais para curto, 25, 27, ela sempre vai variar ali. Um ciclo 25, outro 28, outro 24. Não vai mudar de 24 para 35, entendeu? Vai ficar próximo, tá bem? Aí você consegue, contar o número de dias que tá durando o seu ciclo e já ver se ele é curto, médio ou longo, tá bem? Ali, legal, já alguém se identificou. O que acontece? Muitas mulheres acabam achando que porque o ciclo é muito curto, ou é mais que 30 dias, por exemplo, elas estão com problema e não vão conseguir fazer o método, né? Então, olha só, isso aqui é uma coisa super importante. Você acha que você tem um ciclo irregular, porque às vezes o seu ciclo dura mais que 31 dias. Então você sempre conta e a tua contagem nunca bate, né? Por exemplo, eu menstruei dia 21. Aí no mês que vem passo o dia 21, chego no dia 23, não, 21, 22, 23, 24. Vamos botar, chega no dia 25 e você
não menstruou. Aí você fala, nossa, meu ciclo é super irregular, ele sempre atrasa, é uma bagunça. Às vezes não, às vezes você só tem o ciclo mais longo e isso não é um impedimento para você fazer o método natural. É só você aprender a identificar o seu período fértil e já ter essa consciência de que você tem mais dias de PBI, o seu período fértil vai mais para frente e, consequentemente, sua menstruação demora para acontecer. Mas o oposto também acontece e muito. Veja só o oposto. É aquela mulher que chega aqui no meu perfil e fala, Nai, não vou conseguir fazer o método porque eu menstruo 2 vezes no mês. E aí é quase desesperador, né? Porque ela pensa, nossa, eu devo ter algum problema porque eu menstruo 2 vezes no mês e eu sangro muito e é 2 vezes no mês. Não. Às vezes não é problema nenhum. Só o seu ciclo é menor que 30 dias. Perceba comigo, e isso só acontece também quando você calha da sua menstruação vir bem no início do mês. Por exemplo, sua menstruação desceu dia 1º, aí ela vai descer de novo dia 21 ou 22. Você vai falar, nossa, em setembro eu menstruei 2 vezes. Aí você se toca que o seu ciclo é curto. Aí vamos supor, no mês seguinte, só porque mudou o mês, né? Aí você menstruou dia 21 e aí, consequentemente, você vai menstruar, já vai ter virado o mês, já vai ser outro mês. Aí você acha que, não, esse mês aqui foi super de boa. Mas se você for contar, a durabilidade foi menor que 30 dias. E sempre que você menstruar em menos de 30 dias, é porque você menstruou 2 vezes no mesmo mês. Mês assim, né? Se um mês dura 30 dias, é aquilo. A gente só não percebe porque mudou o nome. Foi de agosto a setembro. Mas o intervalo de uma menstruação a outra continua sendo curto, tá? Então preste atenção nisso. E é óbvio que é possível você fazer o método com um ciclo mais curtinho. Não tem problema nenhum, tá bem? Quais não? Essa não dá pra responder. Essa dá. Como eu faço para marcar uma mentoria com vocês? Fernanda, só mandar mensagem no nosso WhatsApp de suporte, tá bem? Muito provavelmente hoje e amanhã você não vai ser respondida, mas na segunda-feira será. Eu sempre respondo as mensagens nos dias de semana, tá? Só mandar mensagem lá, pode mandar hoje, pode mandar quando quiser. Mas aguarde a resposta na segunda-feira. Geralmente eu não respondo alunas nos finais de semana, é um período que eu fico mais com os meus filhos, tá bem? Vamos lá, boa noite. Tem alguma coisa que faça para aumentar as chances de engravidar? Estou tentando, né? Estou tendo há mais de 2 anos. Bom, como eu posso te ajudar aqui? Eu acho que você está tentando há mais de 2 anos, né? O ideal é que você procure um acompanhamento, se for 2 anos mesmo, você tem que procurar um acompanhamento com um médico, né, que trata da fertilidade, tá? Isso é importante. 2 anos é muito tempo. Se fosse 2 meses, não, mas 2 anos já é bastante tempo. Agora, se o médico já verificou você e seu marido e viu que não tem nenhum impedimento fisiológico, aí a gente precisa identificar o seu muco, identificar o período fértil para ver se tem baixa produção de muco ali, onde está o período fértil, onde está o diápse, para você ser mais certeira nas tentativas. Mesma coisa que eu falei no início da live para outra pessoa, né? Para vocês concentrarem as relações no diápse, tá? E nos próximos 2 dias, tá? Mas o ideal mesmo é que vocês procurem um especialista em fertilidade para ajudar nisso aí, tá bom? Mas, Nai, posso fazer a mentoria mesmo assim? Claro, né? Você vai aprender o seu ciclo, inclusive a gente vai poder ver se tem período fértil ali ou não, tá? Isso ajuda bastante. Bom, gente, olha, as perguntas que eu tinha para responder lá acabaram, tá? Já vai dar 8 horas. Tem alguém com alguma pergunta aqui? Não adianta perguntar assim, fala uma coisa muito longa, tá, gente? Tem que ser uma pergunta incisiva ali que eu consiga responder aqui em alguns minutos, né? Se for para explicar, explica para mim todo o método. Não, né? Aí nós temos uma mentoria completa para isso. Mas uma pergunta simples que eu consiga responder vocês aqui de maneira simples. Aqui, a Ribeiro Raquel. Estou amamentando e menstruei dia 8 desse mês. Posso estar no período fértil? Não sei.
não é data. Não é sobre data, tá? Vocês precisam entender isso. O método natural de autoobservação não é sobre mês, não é sobre dia, não é sobre contagem de dedos. Quem conta dias para definir período fértil e infértil é a tabelinha. E a tabelinha não funciona para todas as mulheres, sobretudo se você está amamentando, tá? Então você precisa aprender a identificar o seu PBI, minha querida, urgente. O que vai te dizer se você está no período fértil ou infértil é mais simples do que essa adivinhação que você está tentando fazer, entendeu? Eu entendo que você está tentando adivinhar, até porque você me falou o dia certinho para eu fazer uma contagem. Não é sobre número de dias, não é sobre contagem, é sobre autoobservação, identificação de padrão infértil, para que assim você consiga identificar quando começa o seu período fértil, tá? É a partir daquele padrão que se repete. Quando ele muda, é onde a gente percebe que começou o período fértil. E você precisa estar atenta a isso. Você precisa aprender a identificar isso, tá bom? Vamos lá. Gente, entrem na mentoria. Se vocês têm dúvidas, se vocês querem perguntar, se vocês querem saber, sei lá, qualquer coisa, quando vai ser... Não sei, né? Se você tem problema em relação a formas de pagamento, cartão, manda uma mensagem para nós no celular de suporte, lá do grupo que você tá, que tem uma pessoa para te atender, te ajudar e tirar todas as dúvidas lá, tá? E se precisar também eu posso falar com você por lá. Porque hoje, acabei de receber a mensagem aqui, restam 2 vagas. É o último dia para você entrar na mentoria. É o último dia para você vir fazer parte dessa turma, mudar de vida, aprender o método, identificar os seus ciclos, padrões e não ficar mais alienando, tentando por adivinhação saber se você está fértil ou não e comprometendo o seu casamento por conta disso, né? Entende assim a gravidade disso? Então, ó, o link está lá no grupo que você está participando, o link está nos stories. E se você precisar de ajuda, de tirar dúvida, ou quiser entrar para a mentoria premium, manda uma mensagem pra gente no privado lá, tá? Pro administrador do grupo, que a gente tira sua dúvida, a gente esclarece para você, tá bom, gente? Então ainda restam 2 vagas, a gente fecha hoje a turma para iniciarmos nas próximas semana que vem ou na outra, ainda não tenho a data, mas já para começarmos as nossas aulas ao vivo, os nossos encontros e, né, e ir adiante, né, e de fato dar início a essa nova turma de mentoria, esse novo na sua vida, tá bom? Então, chega de dúvida, chega de incerteza, chega de medo, chega de comprometer o seu matrimônio por falta de conhecimento, por falta de investimento nessa parte da sua vida. Erilândia, chama lá a gente no privado, tá bom? Chama lá, vai lá no grupo, clica lá no administrador e chama a gente lá para você preencher uma dessas 2 vagas. Então, gente, é isso, são 2 vagas, né? Espero ter ajudado vocês respondendo essas caixinhas e tenham um bom final de sábado, né? Um excelente domingo, que Deus abençoe muito vocês, viu? Tenham uma santa noite, ficam com Deus. Beijo. Vou desligar esse aqui. Tchau, Fernanda. Boa noite. Fica com Deus. Depois eu falo com você lá. Manda mensagem lá, a gente conversa, tá bom? Obrigada, Ivanesa. Gente, foi bom vê-las aqui, viu? Obrigada. Minhas alunas sempre presentes, né? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um beijo.